Olá, povo amado de Deus, bom dia. Mais uma vez eu estou aqui no Seminário Diocesano de Caratinga, né? E fazendo uma visita aqui e assisti uma missa com o nosso bispo, né? Que é bispo emérito, está aqui para falar um pouquinho para nós sobre vocação, né? Que às vezes a gente vive num mundo tão agitado, corre para lá, corre para cá, e as vocações, às vezes a pessoa não interpreta muito sobre a vocação, né? Então, que bom que eu estou mais uma vez aqui com o senhor e que o senhor possa nos falar um pouquinho sobre a vocação. O que é a vocação? A vocação é uma coisa muito interessante, muito íntima de Deus. Deus é que chama. A palavra vocação vem do verbo chamar, em latim, vocare, né? Deus nos chama e Deus nos chama do jeito que Ele quer, aonde que Ele quer e quando Ele quer, e quem Ele quer, né? Por exemplo, Ele chamou os apóstolos que nós não chamaríamos se fôssemos, né, fundar um movimento como Jesus fundou, a igreja. Nós escolheríamos de um modo que é o nosso modo, né, o melhor possível. E a gente pensa que Jesus não escolheu o melhor possível. Parece que foi até o pior possível. Escolheu as pessoas mais simples, mais humildes, mas Deus sabe, Deus tem um propósito para cada um. E Jesus conta com a força do Espírito depois. Que Deus, né, Deus não chama os capacitados, mas capacita Olha, os isso chamados. é verdade. Então, assim, não tem circunstâncias que Deus não possa chamar. E não tem pessoa que Deus não possa chamar. Moisés, por exemplo, era gago, né? Falou, eu sou gago, não posso lá no É faraó. verdade. E Deus chamou. E assim Deus chama Jeremias, que era jovem, sou jovem demais, Jesus, Senhor. E Deus falou com ele assim, não, faça o que eu estou fazendo. Né? Eu estou te chamando, vai. Né? Então Deus chama a quem Ele quer e como Ele quer. E aonde a pessoa às vezes está no trabalho dela, tira do trabalho e chama. Né? Por exemplo, né, Mateus, Levi, estava no trabalho, Jesus chama e ele imediatamente segue Jesus. Também os apóstolos, vários estavam no trabalho, né, e Jesus chamou. Então Jesus pode chamar você também, que Olha, está me ouvindo aí. Chamar para quê? Para o que Deus quiser, porque Ele chama para uma obra e esse modo de chamar de Deus é um modo que acontece no interior da nossa consciência. olha, Por exemplo, o profeta Isaías estava numa celebração litúrgica lá no templo de Jerusalém e Deus o chama. Mas antes de Deus chamar, ele percebeu a grandeza de Deus e percebeu que ele era um homem pecador. Eu sou um homem pecador de lábios impuros e moro, né, e vivo entre homens impuros. Aí Deus manda o serafim purificar a boca de Isaías e Isaías fica preparado. Quando Deus fala quem enviaremos, Isaías já se coloca à disposição. Então Deus sabe o que faz e se Deus tocar no seu coração, que às vezes toca no fundo da sua consciência, você responda sim, olha, porque Deus tem um propósito para você. isso. Ele pode chamar você para uma vocação maior, uma vocação menor, para uma missão em algum lugar, ou para dar um testemunho. Olha, Né? Deus chama para o que Ele quer também. Não precisa chamar para ser padre, para ser freira. ó, Chamar para uma missão. que vem nesse mundo. dignificar, né? Isso, que vai fazer um bem, Ao que vai outro. transformar o coração de alguém. Então, o meu recado aqui é que você fique atento à voz de Deus. Olha, Porque a qualquer momento da sua história, Deus pode dar um toque no seu coração e você perceber que isso é um chamado de Deus para você cumprir uma missão determinada. muito interessante. Então coloque-se sempre à disposição, de coração aberto e de ouvidos atentos, porque Deus fala e Ele fala de diversos modos. Que bacana. Agora, você falou vocação. Talvez você poderia falar assim, resumindo um pouquinho, o senhor se tornou bispo. Hoje é bispo emérito aqui na cidade. Como foi a vocação do senhor assim? De repente tem como resumir, que às vezes vai ser uma coisa um pouco longa, mas de repente o senhor dá uma pincelada para nós.
Eu posso resumir em duas palavras. A minha vocação é uma vocação como a de Jeremias. Né? Foi desde o seio materno. Né? Mas eu queria lembrar, já que falou de vocação, falou de bispo, né? Eu queria lembrar um episódio que aconteceu com o Papa Leão XIV. Diz a história que o Papa Leão XIV esteve na Argentina conversando com o cardeal Bergoglio, e ele se desentendeu com o cardeal Bergoglio. Teve alguma coisa, desentendimento, provavelmente na linha intelectual, olha, né? Na linha talvez acadêmica. Isso. Mas o certo é que depois perguntaram para o Papa Leão, né, nessa época, nesse tempo ainda era só padre, né? Aí, sobre a conversa, ele falou, olha, eu conversei, mas nós nos entendemos um pouquinho, e eu acho que eu vou até perder o cargo de superior geral dos agustinianos, né? E com relação a bispo, a pessoa perguntou se ele podia ser bispo. Bispo de jeito nenhum, nem pensar. Depois desse episódio não vai acontecer. Olha. O Papa, eu falei hoje na missa, eu repito, né? É bom a gente ter um coração aberto, como foi o coração do Papa Francisco, de não guardar mágoas. Não guardar mágoas. O chamou para bispo, o chamou para um dicastério, o dicastério dos bispos, para escolher bispos em Roma, e agora o Espírito Santo chama, ele chamou para cardeal, né, e agora o Espírito Santo chama o Papa Leão, né, para ser Papa da nossa igreja. Olha a beleza dos desígnios de Deus. É verdade. Pois é, eu quero agradecer. Como é que é o nome do senhor todo? O senhor conhece pelo nome. E o sobrenome? Emanuel Messias de Oliveira. Olha, que bacana. Eu fiz uma matéria do padre Emanuel também, lá de Vermelho Novo. Ele deixou um legado muito forte, viu? É muito bonito. Então, dona Emanuel, eu quero agradecer imensamente, tá? E aqui, gente, para os jovens, qual a mensagem daria para os jovens hoje? Porque nós temos muitos jovens aí que às vezes anda meio perdido na vida. Qual uma mensagem assim, suscita que o senhor deixaria para eles? Nesse tempo de missionariedade, como o Papa Francisco falava em igreja em saída, o Papa Leão está falando em igreja missionária, eu queria dizer para o jovem que aproveite o celular, porque nesse celular tem tudo que presta e que não presta. Olha. Mas ele é um fantástico meio de comunicação entre os jovens para espalhar a boa notícia do reino de Deus, da salvação de Deus, que é para cada um. Porque como o Papa Francisco falou, a igreja é para todos. Todos. Que bacana. Muito obrigado, mano. Que Deus o abençoe, viu, nessa missão. E aqui, gente, vem fazer uma visita. Você que é jovem, né, Dom Manuel? Vim aqui um dia conhecer o seminário, né? Quem sabe vai tocar seu coração e também se tornar um padre para ajudar a nossa amada igreja. Muito obrigado, viu? Que Deus o abençoe.